18 horas. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Meu Pai, nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, ouça a minha oração em favor desta pessoa que sofreu decepções por parte de pessoas religiosas que deveriam ter sido um exemplo de caráter, de fé, de devoção, de disciplina, de justiça, mas foi completamente o contrário, foi justamente o contrário. Essas pessoas religiosas, desequilibradas, fanáticas ou acomodadas, lhe decepcionaram, lhe deram maus exemplos em casa, no trabalho, na sociedade. Disseram que eram de Deus, mas o seu caráter, a sua vida não refletiu esse Deus. O Deus da Bíblia, não. O Deus da Bíblia, que é o Senhor, meu Pai, é Pai. É o Todo-Poderoso que opera milagres, que transforma, que nos dá segurança, que abençoa a nossa vida em família, com saúde, prosperidade, segurança. Ó Deus, eu oro por todos que estão agora hospitalizados ou têm um familiar hospitalizado. Oro pelos que foram vítimas desta pandemia, diretamente contraindo o Covid-19, ou perderam um ente querido, ou perderam o trabalho, perderam clientes, perderam o pouco ou muito que tinham. E agora estão depressivos, desacreditados, desanimados. Estamos no 3º mês do ano e muitas pessoas já se renderam aos problemas, já desistiram dos seus sonhos. Meu Deus, usa esta água. Esteja ele em casa, no hospital, no presídio, no carro, no trabalho, não importa o lugar. Seja ele anônimo ou famoso, seja ele pobre ou rico. Dá um sinal para ele agora. Desde o templo de Salomão, eu invoco o teu nome. Diga, Jesus, pois o Senhor está vivo. Beba, meu amigo, desta água e receba a resposta de Deus à nossa oração. Ainda que você não creia, eu creio por você. Pode beber. Receba o sinal do Altíssimo, a dor, o tumor, a opressão. Coloque a mão sobre o seu peito, faça uma pressão e diga: todo mal, saia! Respire profundo, receba paz, pois Deus perdoa os seus pecados, pode confessá-los. Você que maltratou os seus filhos, os amaldiçoou em um momento de raiva, de ira, você não policiou as suas palavras, peça perdão a Deus. Como pai e mãe, a sua obrigação era abençoar, era dar bons exemplos e não amaldiçoá-los. Ó Deus, perdoe a este jovem que falou palavras sujas e feias contra os seus pais, ou os pais que falaram coisas terríveis sobre os seus filhos. Eles pedem perdão. Meu Pai, perdoe, e que esta pessoa tome a decisão de se batizar nas águas, pois o Senhor disse que aquele que crê e for batizado será salvo. Coloque a sua mão sobre esta bata, porque quando nos batizamos nas águas, sepultamos o passado, a velha vida, para viver uma vida nova, vestidos de branco, espiritualmente diante de Deus. Meu Deus, que neste domingo essa pessoa tome essa decisão e comece a andar contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos que concordam, digo amém e graças a Deus. Amém. Meu nome é Jaqueline, eu tenho 24 anos e eu sou auditora de clínicas. Minha mãe, ela casou muito nova, né? A gente morava numa cidade bem pequena, na Bahia. Então, ela engravidou e aí que foi a gota d'água, né? Os pais dela falaram, não, você vai seguir a sua vida. Porém, o meu pai não aceitou. Ele falou, essa filha eu não quero. Ou você toma um veneno para ela morrer, ou você vai criar sozinha. Mas independente de qualquer coisa, minha mãe, ela escolheu me criar. E ela me criou junto com a minha avó.
E foi uma vida muito sofrida, porque lá onde a gente morava, na época eu era muito novinha, eu tinha 2, 3 anos, a gente não tinha condição. Ele abandonou ela e largou ela por outra mulher. Então ela não tinha recebido esse amor. Então ela não tinha como me dar. Ela não sabia demonstrar esse amor. Então aí a gente foi morar em São Paulo. Ela conheceu meu padrasto e eles casaram. E a gente foi morar numa comunidade. Nessa comunidade, eu cheguei a conhecer muitas amizades. Eu conheci amizades a partir dos meus 12 anos de idade. Pessoas que eram da balada, era do funk. E aí eu conheci um rapaz, aos meus 12 anos, que ele cantava funk na época. E ele me apresentou isso. E me chamou para gravar música de funk com ele. E uma coisa começou a levar a outra. Porque o funk, você vai pra balada. Na balada as pessoas te oferecem cigarro, bebida, oferecem drogas. Então aquilo começou a encher os meus olhos, porque aquilo me trazia momentos felizes. Não era uma felicidade totalmente, porque eu saía dali, eu não era feliz. Mas naquele momento eu estava com as pessoas rodeadas de amigos, eu era feliz. Só que esse relacionamento, fiquei dos 12 aos 17 anos com esse rapaz, mas havia traições. Foi nesse momento que eu conheci pessoas casadas, eu conheci rapazes que eram do tráfico. E a minha vida era essa. Eu entrava dentro de casa para tomar banho porque eu não olhava na cara da minha mãe. A gente não se falava, eu tinha muita raiva dela. Então eu ia para fora, aí eu bebia com os amigos, aí fumava, chegava em casa de madrugada, isso quando minha mãe nem sabia, porque eu esperava ela dormir e eu saía de casa para ir para as baladas. Ela ficou sabendo disso quando eu já tinha uns 16 anos de idade, né? Então minha mãe, ela sofreu muito com isso. Quando eu chegava em casa eu não era completa, eu não era uma pessoa feliz. Então era onde realmente caía a ficha. E eu pensava, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Porque eu deitava a cabeça no travesseiro, aí vinha aquele desespero. Era um medo tão grande, uma angústia, uma agonia dentro de mim. E o que eu queria era acabar com a minha vida. Eu falei, não, se minha mãe não me ama. Lá fora as pessoas só querem ter algo comigo quando eu tô feliz, quando tem alguma coisa. Quando não tem, eu sou sozinha. Então eu chorava desesperadamente quando eu entrava dentro do meu quarto, sem ninguém ver. Eu tentei me matar, eu via vultos, eu ouvia muitas vozes, às vezes andava na rua, ouvia as pessoas me chamando e dava aquele desespero. O meu fundo de poço, aquilo que me deixou mais, assim, que acabou comigo foi quando eu falei pra minha mãe que eu ia pra escola nessa época e eu saí com rapazes que eu não conhecia e fui viajar pra praia. Então eu cheguei muito tarde, eu cheguei muito bêbada e pra minha mãe aquilo ali... Eu não sei expressar o que ela sentiu. Foi uma decepção maior do que todas as outras que eu já tinha feito com ela. Então ela olhou pra mim e ela falou, se eu pudesse, eu teria tomado veneno que seu pai me deu, porque você é um desgosto de filha, eu não te amo. Aí foi aí que eu tentei me matar. Eu tentei me jogar no rio e tentei cortar os meus pulsos. Não consegui, pessoas me impediram, mas ali eu lembrei das vezes que os jovens me chamavam para ir para a igreja, que eu via neles essa felicidade, que muitas vezes eu queria estar ali, mas o mundo me prendia. E aí eu dei uma oportunidade para mim mesmo. Eu cheguei na igreja e eu me entreguei, só que eu vi as pessoas alegres, né? Elas eram alegres. Por eu ainda não saber como elas faziam para ter aquela alegria, eu fiquei interessada. Então, o primeiro livro que eu li foi Nos Passos de Jesus. E lá ele ensinava como você ter essa alegria, desde o batismo até o Espírito Santo, que era realmente o que eu precisava para ser feliz, para ter paz. E participando das reuniões de quarta-feira, participando das reuniões de domingo, teve também a reunião do Algo a Mais, que é uma reunião que tinha do Força Jovem. Então, eu fui para aquela reunião preparada. Eu já tinha feito propósito com Deus, jejum, oração, então eu falei, não, hoje eu tenho que ser daqui diferente. Então eu prestei atenção naquela reunião como nenhuma outra. E a obreira, ela falava, você pode ter o Espírito Santo, você pode ter essa paz dentro de você. Então eu peguei aquilo dentro de mim. Na hora que eu fechei os meus olhos, eu entreguei toda a minha vida para Deus. Falei, olha, meu Deus, eu sofri tanto, eu já passei por tanta coisa. Eu sei o que é não ter o Senhor dentro, eu sei o que é sofrer, mas eu preciso ter essa paz, que as pessoas falam pra mim. Mas o que é? Eu não conheço. Então eu me derramei. E foi algo assim, muito especial, porque quando ele veio dentro de mim, foi como se eu se sentisse abraçada por alguém que nunca mais fosse me soltar.
eu tive um conforto tão grande, toda aquela angústia, aquele medo, aqueles sentimentos ruins, eles foram arrancados. Automaticamente eu tive paz, uma alegria tomou conta do meu ser. E quando eu recebi essa paz, eu não precisava mais do amor assim de ninguém. Eu já tinha perdoado meu pai por conta de tudo que ele me fez. E para falar a verdade, eu tinha recebido um pai muito maior, um pai que estaria comigo 24 horas, ele estaria dentro de mim, ele está dentro de mim me proporcionando essa paz, essa alegria, esse amor que não tem como ficar só dentro da gente. A gente tem que passar para as outras pessoas. A gente vê as outras pessoas sofrendo, a gente quer dar, a gente quer falar, olha, existe alguém que pode mudar a sua vida. Esse choro, esse sofrimento pode passar. Então hoje eu sou transformada e eu quero poder ajudar outras pessoas também ser transformada e ter o que eu tenho. Hoje eu sou obreira. A minha família que antes me julgava quando eu comecei a vir na igreja, minha mãe, meu pai, meu irmão. Hoje eles estão junto comigo, né? Todos nós estamos juntos na igreja. A gente faz parte do trabalho da evangelização. A minha mãe, que sempre falava que nunca ia pisar na Universal, hoje ela é evangelista, fala para outras pessoas sobre a Universal. E o Espírito Santo, para mim, ele é o meu melhor amigo. Então, se eu tenho algum problema, eu falo com ele. Se alguma coisa boa também, eu conto para ele. Então, eu sinto que Jesus fala, olha, Jesus, meu dia é assim, 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 porque eu tenho ele do meu lado. E eu sei que ele vai me ajudar em toda e qualquer necessidade. Então, o Espírito Santo, para mim, ele é o meu melhor amigo. Se você tem sido esta jovem, como a Jaqueline, envolvendo-se com pessoas já casadas, sabe? Bailes de funk, drogas, promiscuidade, chega em casa de madrugada, guarda mágoas da sua mãe, você é depressivo, agressivo, nem você se suporta. Meu amigo, faça o que a Jaqueline fez. Hoje, isso aqui é possível, porque ela entregou essa velha vida e buscou e recebeu o Espírito Santo. Hoje a união, a paz, respeito no seu lar. Sem o Espírito Santo, meu amigo, você é uma pessoa fraca. Sem o Espírito de Deus, você é uma pessoa que não tem coragem para fazer o que tem que ser feito. Por isso, o Espírito Santo é o único que pode lhe fazer corajoso e ser o pai, o filho, o profissional, o cristão que você tem que ser. Principalmente agora, em meio a esta pandemia, nós temos que ser mais do que nunca a luz do mundo. Por isso, priorize o batismo com o Espírito Santo. Prepare-se para recebê-lo. Neste domingo, no dia da decisão, vai ser o domingo da decisão. Tome uma decisão de abandonar essas coisas erradas, se batizar nas águas e você vai receber o Espírito Santo. Desempregado, sem nada, sem parente, sem aderente. Aí onde eu posso te falar, o chicote estralou. Aí a coisa ficou ruim. Me chamo José Luiz Rodrigues da Silva, hoje sou empresário. Quando eu nasci no estado do Piauí, eu me tornei uma pessoa trabalhadora na lavoura com meus pais. Meus pais sempre falavam para mim que eu sempre tinha um desejo de viajar para a cidade grande, para mim ter um objetivo melhor, porque eu sempre tive isso dentro de mim, de um dia eu ser um homem vencedor. Cheguei aqui em São Paulo, comecei a trabalhar numa metalúrgica, e fui um metalúrgico e trabalhei muito tempo. Aí saindo dessa metalúrgica, eu comprei um bar. Eu era uma pessoa que eu ganhava hoje e amanhã já gastava. Que eu arriscava as alternativas devido aos comentários, né? O rapaz falava para mim, um ponto de táxi dá dinheiro. E, inclusive, na época, dava até um dinheiro bom. Mas sem a direção de Deus, sem uma pessoa que não tinha uma direção nenhuma, eu não conseguia administrar aquele dinheiro. Aí passou para o cachorro-quente ficou pior e terminou morando dentro de um quarto, sozinho, desempregado, sem nada, sem parente, sem aderente. Aí onde eu posso te falar, o chicote estralou. Aí a coisa ficou ruim. Fiquei sem nada, fiquei desempregado, passando fome. Eu cheguei uma vez, saí de manhã, 6 horas da manhã para fazer a entrega e voltava 8 da noite com um copo de água. Aí minha mãe me ligou do Nordeste pedindo para mim voltar. Eu falei, não vou voltar, porque eu vim para cá para vencer, então eu não vou aceitar voltar pior do que o que eu vim. Eu cheguei a vender um anel de ouro que eu tinha para mim, aqui no Brás, vim no Brás vender um anel de ouro que eu tinha, para mim fazer R$80 na época. Eu fiz R$80 para mim poder ter o que comer. Viu a situação que eu estava, o sofrimento que eu estava.
Um dia eu fui fazer uma corrida de táxi, um rapaz me chamou e eu fui lá, até lá onde ele me chamou. Chegou lá, era um tecladista da igreja. E ali o tecladista me perguntou, você é evangélico? Eu falei, não sou evangélico. Aí ele falou, eu vou te fazer um convite para você, sábado, 6 horas da manhã. O senhor aceita? Eu falei, aceito. Naquele dia eu cheguei na igreja e eu passei a noite toda trabalhando. Eu cheguei na igreja, sentei lá atrás, o pastor começou a pregar a respeito do dízimo, a respeito de quem era fiel, quem não era fiel. Colocar Deus em primeiro lugar e você ser o seu segundo, a situação ia mudar. E aquilo dali eu coloquei dentro de mim, que aquilo dali eu ia conseguir vencer, eu tinha chegado no lugar certo. Estava desempregado, o que eu tinha na minha casa era uma cômoda e um DVD. Que na época chamava acho que era videocassete. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei, eu vou vender, que eu vou fazer um curso de segurança. Ali eu fiz R$150, ou foi R$180. E eu na igreja, o pastor pediu que se eu quisesse fazer um voto. E eu fiz aquele voto para arrumar um serviço. E aquele ali, a partir daquele dia que eu fiz aquele voto, a partir daquela hora que eu fiz aquele voto, foi onde eu arrumei o meu serviço, que eu trabalhei 16 anos nesse serviço. A partir daquele dia que eu passei a ser dizimista, comecei a dar ouvido ao homem de Deus, aí a situação mudou, a situação começou a mudar. Eu comecei trabalhando, fui aumentando, meu salário foi aumentando, fui aumentando de cargo na empresa. Aí me casei, nessa altura do campeonato já estava casado, já estava bem com minha esposa, já tinha construído um lar, já estava bem, já tinha uma casa. Aí me tornando dizimista, saí dessa empresa, pedi para a empresa me mandar embora. A empresa me mandou embora, e dessa empresa me mandou embora e eu na perseverança, lutando. Nessa época já tinham abrido uma empresa, um CNPJ, nós conseguimos abrir uma loja. E hoje, graças a Deus, nós temos uma loja, um bazar de utilidade, nós temos tudo nessa loja. E dessa loja nós temos uma casa, um sobrado muito bom, muito bacana, um sobrado que é 3 cômodos embaixo e 3 cômodos em cima e um salão de festa embaixo. Na minha casa não falta nada. Na minha casa é uma casa abençoada. A partir da hora que a gente passou, que a gente começou a seguir, que a gente começou a servir, passou a ser dizimista, passou a ser fiel, passou a ser obediente, a vida é outra. Não existe a paz melhor do que o Espírito Santo dentro da gente. A gente vive em paz, a gente servia a Jesus, a gente não olha nem para o lado direito nem para a esquerda, a gente olha em frente, servindo a Deus, agradando a Deus. Como José, você até ganha bem, mas porque você não tem a direção de Deus, não obedece a sua palavra, você não tem dinheiro para nada, o dinheiro não rende. Você mora em um quartinho, você vive desempregado, passa até fome. O que eu tenho que fazer, bispo? Você tem que honrar a Deus em primeiro lugar, meu amigo. Honrar a Deus em primeiro lugar só vai lhe beneficiar, como diz o Salmo 25, versículo 15, ou versículo 13, melhor dizendo. Ele, ou eles, sempre terão sucesso. Eles quem? Veja, e a terra prometida será dos seus filhos. Quem é fiel a Deus tem direção, sabe para onde vai, sabe o que tem que ser feito, sabe como investir e assim você prospera. Domingo agora, nós vamos ungir as mãos de todos que estão decididos a sair de uma vida de miséria. Com o óleo que a gente usou para consagrar os dizimistas, ontem nós vamos ungir as suas mãos para Deus abençoar as obras das suas mãos. Você está desempregado, endividado? Eu desafio a você que diz, olha, bicho, o dinheiro não rende, tudo dá errado na minha vida. Venha, vamos fazer uma prova com a palavra de Deus e você vai ver o que vai acontecer. Meu nome é Carlos Rubens, sou atleta, jogador de futebol americano e meu primeiro contato com a igreja foi que desde novo eu gostava de assistir reportagens, né? E eu assisti ao programa da Globo, o Globo Repórter, que mostrou a reunião, a concentração lá no Maracanã e mostrou os pastores levando sacos pretos e a reportagem insinuou que eram sacos de dinheiro. E ali nasceu uma indignação grande, falava assim, como é que pode? Eles tiram tudo dos pobres, tanto dinheiro. Para mim, o propósito da Fogueira Santa era um esquema para eles arrecadarem dinheiro. É o que eu tinha na cabeça. Eles fazem isso que é para arrecadar mais dinheiro para os pastores, mais dinheiro para os bispos. Essa é a ideia que eu tinha da Fogueira Santa.
Então, eu ouvia falar todas essas coisas sobre a Igreja Universal, tinha muito preconceito, porém a minha vida era uma porcaria. Eu usava cocaína, maconha e bebia muito. Até que conheci minha esposa, nós casamos, ela achava que eu não usava mais drogas, né? Porém, eu tinha uma vida dupla. Eu era uma pessoa dentro de casa, né? E quando eu colocava os pés na rua, eu era outra completamente diferente. Até que teve um dia que minha esposa, eu vi nos olhos dela que ela não aguentava mais, seria a minha última chance. Aí eu pensei assim, poxa, a única pessoa que eu tive na vida que me deu valor, eu vou perder. Se eu perder a minha esposa, eu vou morrer na rua. Eu preciso fazer alguma coisa. Até que ela mesma falou assim, vamos na igreja. Eu falei, qual é a igreja? Ela, vamos na igreja, tem que ir numa igreja. Vamos naquela perto de casa. A gente nem sabia qual que era. Até que ela foi num domingo e eu fui na segunda, na Igreja Universal do Reino de Deus. Só fui saber que era a Igreja Universal do Reino de Deus a hora que o obreiro me atendeu. Foi maravilhoso comigo, me tratou muito bem. Falou dos dias que eu tinha que vir. Eu ia todos os dias. Tinha vezes que eu ia 2 vezes no dia na igreja. Tinha vezes até que eu ia 3 vezes. Eu queria, se eu pudesse, eu morava dentro da igreja, eu me sentia tão bem. Naquele dia que eu coloquei os pés na Igreja Universal, nunca mais eu usei drogas. No meu segundo dia de igreja, que eu cheguei, eu fui no altar e eu falei com Deus. Eu falei assim, Deus, se tudo que esse homem aí está falando for verdade e o Senhor mudar a minha vida, eu nunca mais saio daqui. Eu vou fazer tudo o que ele está falando, mas o Senhor vai ter que mudar a minha vida. Tudo mentira o que falam da Igreja Universal. E com os pastores me ensinando, os obreiros me atendendo, eu me senti enganado pela mídia. Eu falei assim, nossa, o que a mídia fala é tudo mentira. Assistindo às reuniões, os obreiros foram me orientando sobre que eu tinha que ter o batismo com o Espírito Santo para poder permanecer. E nasceu dentro de mim esse desejo de ter o Espírito Santo. Aí eu comecei a buscar, comecei a meditar nos livros, meditar na palavra de Deus, até que um dia eu em casa, buscando o Espírito Santo, eu fui selado. Eu senti uma força dentro de mim, eu falei assim, caramba, agora eu tenho Deus dentro de mim, eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. Agora eu posso tudo, agora eu não preciso de mais nada, agora eu sou forte. Até que veio a Fogueira Santa. E eu entendi que era uma proposta de mudança de vida. E ali eu falei assim, eu e minha esposa, vamos com todas as forças para o altar. E nós fomos para o altar com todas as forças. Até que dali a minha vida, através da Fogueira Santa, mudou em todos os sentidos. Mudou o meu modo de pensar, mudou o meu jeito de ser, mudou tudo. O meu casamento mudou completamente. Eu e minha esposa, nós somos amigos, em primeiro lugar. Eu posso, como eu sou atleta, eu viajo o Brasil todo, eu posso viajar para onde for que não há desconfiança. E hoje eu sou atleta, eu jogo futebol americano, eu viajo o país todo. Inclusive, por causa dessa revolta que eu aprendi dentro da Igreja Universal, revolta contra tudo que não presta, né? Eu adotei o nome de Carlos Revolta no Brasil, no mundo do futebol americano, as pessoas me conhecem como Carlos Revolta. E quando perguntam, por que Carlos Revolta? Eu falo assim, porque a revolta é a minha força. Eu desafio você que está aí na sua casa, com a vida toda problemática, assim como eu tinha problema com drogas, problema no casamento, deixa a sua carteira em casa e vem para a Igreja Universal. Não deixe ser influenciado pela mídia, não deixe ser influenciado pelo Facebook, pelos fake news. Vem para a Igreja Universal, faça esse desafio a você, vem aqui e se a tua vida não mudar, não precisa vir mais. Mas eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Ao invés de você ficar aí achando que nós temos uma outra intenção que não seja lhe ajudar, quem perde é você, a exemplo do Carlos. Olha só, ele chegou a ser morador de rua. As drogas, os vícios, tudo que ele fazia dava errado. Mas quando esse mesmo homem decidiu, ao invés de julgar, provar a palavra de Deus, ele se revoltou contra aquela situação, não contra Deus, não contra a igreja, não contra a palavra de Deus, mas contra aquela situação. Então ele conheceu o poder de Deus. Faça o mesmo agora. Coloque a mão aqui sobre o altar do Templo de Salomão. Coloque em tela cheia, por favor, o Gabriel. Bote a sua mão sobre o altar e diga, eu vou para o altar. Neste domingo,
eu vou com toda a revolta, decidido a ver a minha vida transformada. Graças a Deus. Então, providencie, meu amigo, o seu voto de decisão. Quem está decidido não dá desculpas. Quem está decidido faz o que tem que ser feito. Não espere por mais ninguém. Chegou a hora de você conhecer ao Deus vivo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Como será a vida pós-pandemia do novo coronavírus? A história mostra que os períodos depois de grandes surtos de doenças foram de uma recuperação lenta e gradual em muitos sentidos: social, econômico e da própria saúde. Mas bastou a notícia de que algumas vacinas já estavam liberadas, mesmo que só para uso emergencial e para alguns grupos restritos, como os trabalhadores da linha de frente e idosos, para que milhões de brasileiros saíssem às festas, aglomerações e cometessem os mais desatinados excessos. Foi assim no século XIV com a peste bubônica, que ainda existe, embora em pequena escala, e com a gripe espanhola, 100 anos atrás, que matou pelo menos 50 milhões de pessoas. De que vale uma trajetória de excessos que pode resultar em uma vida eterna de perdição no inferno, em vez da salvação ao lado de Deus para todo sempre? O programa Domingo Espetacular da Record TV exibiu em 31 de janeiro a matéria O Mundo Pós-Pandemia, o que vem por aí, na qual especialistas traçaram como será a realidade quando o novo coronavírus começar a dar seus últimos sinais de domínio sobre a Terra. Resumindo, a normalidade da vida não voltará da noite para o dia, como muitos pensam. O que esperar? No momento, o que a vacina traz é esperança, mas isso não é motivo para acreditar que tudo será como antes. Especialistas apontam para a chegada de uma nova era e alertam que ela pode não ser tão boa quanto todos nós pensamos. Ele diz que os estragos econômicos durarão até cerca de 2024. A partir daí, começará uma fase de êxtase perigosa, marcada pelo consumo exagerado e a libertinagem sexual. No Brasil, muitos já anteciparam essas duas tendências, com multidões nos shoppings em busca de uma compensação por ter ficado meses em isolamento, além de participação em baladas, bailes funk e festas de cunho sexual. O Carnaval Brasileiro de 1919 é lembrado pelos excessos na folia e uma quebra posterior nos padrões de comportamento que resultou em mais doenças sexualmente transmissíveis e vícios. O fim dos tempos se anuncia cada vez mais próximo. Esse princípio das dores, como citou o Senhor Jesus em Mateus 24, é real e está acontecendo agora. Quem se entregar à devassidão, ao aproveitar o agora sem pensar no amanhã, pode não ter esse mesmo amanhã. Somente os que optarem pelo Espírito Santo em sua vida terão o discernimento, força e coragem necessárias para seguir pelo caminho certo, pois o Senhor Jesus está voltando para buscar a sua noiva, a igreja, que são os nascidos de novo. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que
que criou os céus e a